polêmica que vocês querem? Então, toma polêmica aí. É o seguinte, é só pra esclarecer um pouquinho. Eu postei alguns vídeos nos shorts e que geraram muitas, mas muitas visualizações. E além das muitas visualizações que tiveram, claro, teve bastante hate relacionado a algumas questões. E que agora eu quero conversar com vocês a respeito para entender melhor. Porque eu vou trazer esse vídeo mais longo para tentar entender o porquê de tudo isso, porque até agora eu não entendi, tá? Então, para começar, eu me chamo Viviane, sou mãe de uma criança autista. Nesse canal eu falo sobre maternidade, falo sobre autismo, falo sobre as dificuldades que a gente tem no dia a dia autista. E como uma grande fã de séries, a gente acaba que vem reconhecendo algumas coisas e eu achei legal trazer aqui pro canal. Penny. Olá! Por exemplo, eu sou uma grande fã de Big Bang Theory. Eu já assisti a série, eu acho que eu já assisti a série umas 3 vezes ou 4. E tô reassistindo agora novamente. Porque eu gosto da temática da série, gosto do humor, gosto do que ela representa. Então, ela é uma série que eu tenho pra mim como uma série de conforto. Eu gosto de assistir ela. E assistindo tantas vezes a série, a gente acaba aqui percebendo que o personagem principal, que é o Sheldon, ele sim tem algumas características que estão ligadas e são muito parecidas com que é o transtorno do espectro autista. E assim, eu sendo mãe de uma criança com TEA, eu vi algumas coisas ali que pareciam. O Sheldon tem um tipo de memória fotográfica. Fotográfica é um termo impróprio. Tenho memória eidética, como eu já disse muitas vezes. Pois bem, o que acontece aqui? Eu resolvi postar alguns trechos da série em que, para explicar também para as pessoas sobre alguns aspectos e algumas características. E dando exemplo, algumas cenas do Sheldon fazendo exatamente o que é aquela característica. O que aconteceu? Gerou uma enorme visualização nos meus shorts. Teve vídeo que chegou a 20 mil visualizações, teve bastante comentários, mas teve aquelas pessoas bem chatas que ficaram no meu pé falando e dizendo várias vezes que eu tava enfiando goela abaixo, que o Sheldon é autista, que o Sheldon não é autista, blá 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 blá. Seguinte, gente, eu sei que o Sheldon, ele não foi diagnosticado, o que, na verdade, não quer dizer nada, né? Porque o autor disse que ele não foi diagnosticado, mas isso não significa que ele não tenha, né? Vamos por aí, quantos adultos hoje em dia descobriram que tem o TEA, mas que até então não tinham sido diagnosticados? Até aí tudo bem. Então assim, eu concordo, claro, eu concordo que os roteiristas, eles falam realmente que ele não foi feito com essa intenção, mas que durante a série eles foram percebendo, inclusive o ator que faz o Sheldon, que é o Jim Parsons, ele pesquisou sobre o autismo, ele teve que pesquisar e viu que tinha muita coisa do Sheldon. Então assim, lógico que muita coisa é muito exagerada, tem muitos absurdos. E se eles falassem realmente assim, é uma questão que o Sheldon é autista, isso poderia também, digamos, deixar os telespectadores autistas com um pouquinho de raiva. Por quê? Porque o Sheldon também tem questões de exagero. E cai naquela questão também de causar uma comoção muito grande na comunidade autista, dizendo que ele estava exagerando o diagnóstico. E faz sentido, eu também concordo com isso. Concordo que ele não tendo dito que ele é autista, acaba que ficando sim, estamos falando por alto e no imaginário, que possa vir, não é certeza. Então, até aí tudo bem. Eu acho que vocês conseguiram me entender, meu ponto. Então, o meu segundo ponto não consigo entender por que as pessoas, elas ficam tão bravas, tão nervosas quando a gente fala que o Sheldon pode ser autista. Isso tem a ver com preconceito? Porque me fala, na boa, sinceridade, será que as pessoas têm preconceito? Porque se colassem, se confirmassem, se hoje
chegasse lá um roteirista e dissesse: o Sheldon é autista, o que será que aconteceria? E o carinho pelo personagem ia acabar? O carinho pela série ia ser destruído? Eu imagino que não. Só iria esclarecer muita coisa. Mas o fato deles não confirmarem também gera essa especulação toda e gera uma polêmica. Então, assim, meus vídeos lá no Shorts são, novamente eu vou dizer pra vocês, pra quem tá aí hateando sem parar, que meu vídeo lá tem intenção de quê? Tem intenção de mostrar algumas características do autismo. Vocês lamentam? Vocês podem não se dar conta, mas eu tenho dificuldade em lidar com certos aspectos da vida cotidiana. Entender sarcasmo, fingir interesse pelos outros, não falar sobre trens enquanto eu gostaria. É exaustivo. E é por isso que 20 minutos por dia eu gosto de entrar naquela sala, desligar a minha mente e fazer o que eu preciso fazer para recarregar. Não estou dizendo que o Sheldon é autista. Em nenhum momento eu disse isso. Eu disse que aquela característica é uma característica que parece, que é parecida com uma característica autista. E é interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque às vezes as pessoas não reconhecem essas características. Então, se eu falo assim pra vocês: ele tem rigidez cognitiva, mas eu não dou um exemplo de como é essa rigidez cognitiva, muita gente não vai entender o que é, porque não sabe os termos. Inclusive, eu deixei aqui no meu canal um vídeo muito legal sobre o glossário do autismo, onde eu falo um pouco sobre algumas siglas e algumas questões do autismo e as palavras e o que significa. Por exemplo, se eu falar para uma pessoa que não conhece de autismo, nada de autismo, eu falo assim: essa pessoa pode ter estereotipias. A pessoa vai olhar para mim e falar assim: tá, mas o que é estereotipia? Estereotipia é balançar com as mãos, é girar. Então, é uma série de fatores. Mas se eu tenho um vídeo de um personagem que faz essa estereotipia e eu mostro pra pessoa que é desse jeito aqui, é mais ou menos assim que é uma estereotipia, a pessoa vai entender muito mais fácil. Então, entendem que o que eu quis mostrar lá nos shorts foi exatamente isso, foi mostrar pela figura do Sheldon, porque é o personagem que eu mais vejo que tem essas características e que eu posso trazer pra cá e mostrar como que funciona. É o personagem que eu conheço que mais tem. Nós não temos tantos personagens autistas assim pra falar, né? Porque que ele não foi confirmado como autista, ok, mas ele tem essas características. Essas características acabam que ajudando a gente a demonstrar para as pessoas como que é isso no autismo, independente, de novo, se ele tem ou não. Então eu quero que vocês ponham na cabeça de vocês que eu não estou enfiando goela abaixo que o autismo, que o Sheldon é autista. Nunca foi sobre o Sheldon, tá? Tá entendido? Tá claro? Nunca foi sobre o Sheldon. Foi sobre as características, foi sobre como demonstrar para as pessoas como que funciona, como é. Sabe, desenhar para as pessoas entenderem o que é? É sobre isso. Não tem nada a ver com o personagem. E eu não entendo por que as pessoas elas têm essa capacidade de entender. Eu não sei se isso tem a ver com a ignorância da pessoa em interpretação ou o que pode ser. Eu acredito muito que tem a ver com a ignorância. Porque tá tão claro, eu coloco lá em cima dos títulos exemplo de como é. Coloco na legenda exemplo. E a pessoa não entende que é exemplo, ela fica batendo boca no comentário, pra falar que eu tô errada. E eu explico, e eu tô assim, enxugando o gelo, explicando várias vezes pra pessoa pra ver se ela entende. Mas tem gente que não quer entender. Então tá bom, eu não vou falar mais nada. Se depois desse vídeo aqui, que é um vídeo mais longuinho, se depois desse vídeo você ainda achar que eu tô enfiando o Sheldon sendo autista, minha filha, tchau. Tchau. Ou se quiser também ficar engajando as publicações, também pode engajar, não tem problema não. Eu quero que fique claro para todo mundo aqui do canal que eu sou uma mãe de uma criança autista e eu tô aqui por ele. Eu tô aqui para esclarecer dúvidas, para ajudá-lo e para me ajudar também, ok? É para isso que eu tô aqui.
Eu não tô aqui só pra ficar falando balela. Ou, sei lá, tô passando vergonha aqui. Não. Eu tenho um objetivo aqui com esse canal, tá? E esse objetivo vai ser alcançado, vocês gostando ou não. Desabafei, já disse o que eu tinha que dizer. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não posso fazer nada. Mas se você gostou do vídeo, você curte, compartilha, comenta. Fala aqui se você entendeu, afinal, sobre o que eu tô falando nos shorts lá. E por favor, sem ódio, sem grosseria, sem baixaria. A gente tá aqui aberta, totalmente aberta, pra conversar civilizadamente. É isso. Tá? Então, novamente, curte, compartilha, comenta aqui no que você acha desse assunto e se você entendeu e se ficou claro sobre o que eu tô falando. Um beijo e até a próxima. Bazinga! 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 Bazinga!